vou desistir porque meu passado foi ruim. Não é a sua posição que vai definir quem é você no futuro. Olá, meu pessoal, tudo bom? Olha, tá começando aí o 6º episódio do nosso MouraCast. E hoje eu tô tendo aí a grata satisfação de receber mais um parceiro meu do programa Negócios, tá certo? A gente se conheceu em um evento, foi muito bacana, proveitoso e a partir dali começou uma amizade muito bacana. E hoje ele é meu parceiro no programa Negócios e também colega. Ele é o Fernando Ferreira, ele é CEO da Ferreira Solar aqui em Caruaru, que está bombando, viu? A empresa tem credibilidade no mercado e está trazendo uma condição incrível para você colocar energia solar na sua casa, que é a febre do momento, né? Que vai durar por muito tempo. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso MouraCast de hoje. Eu que agradeço, Moreno, né? Esse convite maravilhoso aí para me apresentar um pouco mais para a cidade, né? Para os locais. Vamos tentar fazer que isso seja mais gratificante possível, que as pessoas vejam a simplicidade que tem, né, em mim como proprietário, como amigo. Você me conhece aí há, eu acho que vai fazer um ano, né? Eu acho que já ou faz. Mais, né? mais. E você vê aí a minha simplicidade e a minha verdade. Então, a Ferreira Solar, ela veio no intuito de coração de Deus mesmo, assim, para transformar vidas e a minha vida também, né? Que bacana. Hoje, ela a Ferreira Solar, ela nasceu de um fruto de querer fazer as coisas um pouco melhor do que tem acontecendo aí, que a gente vê, né, notícias. Então, eu tô tentando falar o mais simples possível para a gente fazer isso aqui não ficar tão engessado, né? Vamos falar aqui descontraído. Não vai ficar, pode ter certeza disso, mas assim, agora eu quero conhecer e também quero mostrar para o meu público, para o pessoal do MouraCast, né? Quem é a pessoa do Fernando Ferreira, né? Porque no caso, o que é que acontece? Eu percebi dos meus parceiros do programa Negócios que aqueles que quiseram empreender, que quiseram conquistar alguma coisa em suas vidas, sempre tiveram suas dores. E das dores se fez o empreendedor. Foi assim também com você? Cara, foi. Eu passei por muita dificuldade no início da minha carreira acadêmica, né? Nesse período a gente aprende muito, né? As pessoas dizem, não, eu tô sofrendo na escola, tô sofrendo na universidade, na escola técnica que eu fiz, Instituto Federal, e a gente sofria muito, passava muita dificuldade, enfim. E a partir desses momentos, Moreira, passaram muitos líderes pela minha vida, né? Patrões que eram patrão e líderes que eram líderes. Então, cada um me ensinou de uma forma diferente. Só que chegou no momento que eu chamei minha esposa no canto e disse, Anne, somos jovens. Eu vou sair daqui, vou mudar minha vida, vou para outro estado, porque o estado que eu comecei a trabalhar, a estudar era Alagoas, Maceió. Ali é muita dificuldade em relação a emprego, a engenharia em si, porque Alagoas é turismo, né? É uma coisa... Agora, para a parte de engenharia, é um pouco mais difícil. E o que aconteceu? Peguei na mão da minha esposa, fui para Recife, né? Abri mão de tudo, a gente não tinha filho ainda, então eu comecei realmente a estudar muito energias renováveis, que começou a se expandir muito. Fui para uma empresa conceituada na época. E da mesma forma, Moreira, que eu aprendi que tinham pessoas boas e ruins lá em Maceió, eu comecei a ver um pouco mais as pessoas boas e ruins fora do estado de Alagoas, que eu sempre cresci. E isso foi me caliçando, cara. Eu comecei a ficar triste com tudo que eu via, né? As pessoas sempre querem tirar o nosso melhor, e muitas vezes tirar o nosso melhor para se aproveitar. Então, depois de muito tempo, estudei aí 3, 4 anos no ramo e eu decidi parar tudo e montar o meu próprio negócio, por conta das dores mesmo, entendeu? Chegava em casa, olhava para um lado, olhava para o outro, trabalhava o mês completo e, cara, ninguém me reconhece. Aquele sentimento de ingratidão, sabe? Eu acho que um dos piores sentimentos que a gente tem hoje, no meu caso,
é ingratidão. A pessoa ajuda, e quando chega no momento de ser ajudado, não chega, ajuda outro. Então isso começou a me encaliçar desde novo. E eu sempre fui inquieto, Moreira. Nunca me conformei com injustiça, com ingratidão. Então, a partir desse momento, eu chamei minha esposa e disse, olha, agora a gente vai começar o nosso. Não foi fácil. Não foi fácil, porque eu sempre trabalhei com projetos. Desde quando eu entrei no Instituto Federal de Alagoas, o IFALD lá, eu sempre quis trabalhar muito, porque eu passava muita necessidade. Sim. Eu costumo dizer que lá em Rio Largo, onde eu morava, perto de Maceió, minha família, cada um tem sua história, né? E aí eu passei muita necessidade já com os meus 4 irmãos. E a gente tinha tanta fome que a gente ia para o canavial chupar uma caninha. Né? A gente ri de hoje da situação, mas eu aprendi muito com esses momentos. E não tinha o que vestir, não tinha o que comer. São João chegou agora. Graças a Deus eu tenho roupa, mas, cara, no São João naquela época, a gente pulava muro para roubar milho, passar na fogueira. Eu não tenho medo de falar isso, não. A gente criança olhava o sapatinho dos amigos, o sapatinho novo, minha mãe não tinha para dar para 4 filhos. Então a gente tinha que se virar, né? E minha infância foi maravilhosa. Passei muita fome, muita necessidade. Depois de adolescente, fica pior, né? Assim, a gente vai crescendo, vai querer ficar um pouco mais bonito, mais arrumado. Não tinha condições. E Deus foi provendo. Deus foi me abençoando e foi botando pessoas certas na hora certa na minha vida. E hoje eu venci. Eu me considero um vencedor. E por conta de tanta coisa errada que já me passaram, que eu já aprendi, eu costumo sempre fazer as coisas certas para dar certo. Por isso que a Ferreira Solar aí tá cada dia, um dia de cada vez, tá aprendendo um pouquinho mais. Eu fico muito satisfeito quando eu convido uma pessoa para conversar comigo aqui no podcast, né? E tem essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vivência, da história das pessoas, porque às vezes as pessoas elas analisam, fulano chegou em tal lugar, fulano tem alguma coisa, e parece que a gente já nasceu em berço de ouro, né? Ou então já desceu de paraquedas naquela mesa para ser o CEO da empresa. Exatamente. Mas não vê as dores. Não. Que essas dores, que elas são tão interessantes na vida da gente para crescimento, que elas nos servem de molas propulsoras para a gente ser o que nós somos hoje. O né? detalhe é que na minha vida toda, eu sempre tive pessoas para desconfiar e dizer que estudar nunca daria nada. Né? Uma das pessoas que deveriam ser o pilar era meu pai e minha mãe. Minha mãe, ela nunca teve uma base, mas ela sempre esteve do meu lado. Entendi. Mas o meu pai, eu senti um pouco a falta dele, de dizer, olha, vai dar certo, vá-se embora. Ele não, pra ele era assim, eu conheço um monte de engenheiro e tu trabalha de táxi, entendeu? Que hoje não muda muita coisa, né? Que agora de táxi é Uber, sei lá, mas isso não vai diminuir ninguém, não. Moreira, entendeu? Eu digo, não, papai, mas eu quero estudar, mas isso não vai dar nada a ninguém, tá certo. Ele não teve condições de ver onde eu cheguei, porque infelizmente ele faleceu, mas ele viu a pontinha do iceberg, ele viu que estava dando certo. As pessoas, meus amigos, até das igrejas que eu frequentei durante 12 anos, sou baterista, né? Mas eu tive que me afastar por conta de estudo, de trabalho, e as pessoas riam de mim porque eu não sabia escrever uma palavra. As pessoas mangavam literalmente, meus colegas da igreja, eu falava uma palavra errada, era uma mangação, mas aquilo me tornou uma pessoa mais forte. Imagino. As pessoas riam de mim, falavam que eu escrevia errado, falavam que eu falava... Cara, era uma mangação total. Mas eu pegava aquilo, chegava à noite e pesquisava a palavra para não falar mais nada errado. Estavam te colocando combustível para não, e as pessoas hoje têm que entender isso. Quando as pessoas chegarem para falar mal de você, mostra ao contrário. Porque tu viu a Ferreira Solar, como ela tá linda? Sim. Como ela ficou linda para recepcionar meus clientes. Sim. Porque eu passei por várias empresas. E uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas querem vender de qualquer jeito e não quer que o cliente se fique confortável. Quando você vai na Ferreira Solar, a primeira coisa que ele vê é 2 poltronas confortáveis para ele. Cafezinho. Um cafezinho,
Um bolozinho. Tem tudo lá, cara. Muito porque bacana. eu não quero só vender, eu quero me tornar amigo. Um atendimento diferenciado. Tem Ali sua esposa que é super educada, que já é um convite, né? Porque eu entrei nessa história de empreendedor, de empreender, e eu observei isso. Não é você só querer dinheiro, mas você também prestar uma excelência, Exatamente. prestar uma qualidade. Que, na verdade, a Ferreira Solar, como eu disse no início do podcast, a gente se conheceu em um evento, né? Fui apresentado por um rapaz que trabalhava com você naquele momento. E a gente apresentou o produto, como eu sempre faço nas minhas feiras. Eu mesmo vou, eu mesmo vendo o meu programa, eu converso com o meu cliente, porque, como eu disse também, eu não faço clientes, eu faço amigos para o futuro. E ali eu cheguei, parecia que eu já conhecia você há muito tempo, porque eu sou meio louquinho assim mesmo, né? Já conquistei a sua amizade, a sua credibilidade, e a gente trouxe, em primeiro momento, a Ferreira para divulgar dentro do programa Negócio, que foi uma feira aqui em Caruaru que eu não me recordo. Agrestex. Isso. E teve um retorno bacana, né? Teve. E passou aquilo, depois a gente conversou de novo, você me disse que estava trazendo um projeto para Caruaru, tinha um outro contato. Isso. E que essa história se repete muito por conta que são pessoas como você, que tem uma força e uma gana de vencer incrível, que todos esses atropelos que as pessoas falam e se vitimizam demais, faziam isso comigo quando era pequeno, não sei o que lá. Sacou, né? Então assim, acho que é o contrário. Eu acho que ao invés de você, e hoje que a gente está vivendo essa história no Brasil, onde todo mundo quer se vitimizar para conquistar alguma coisa, faça você mesmo e seja merecedor. Hoje, se eu tivesse naquela época, eu acho que isso é de pessoa para pessoa. Sim. Também, né? Mas a mídia hoje está muito na cabeça das crianças, no telefone, na brincadeira, num jogo. Então eu tenho cuidado dos meus filhos começar a se vitimizar por pouco, por besteira, entendeu? Eu tento ser o mais fiel possível que me ensinaram. Quem me ensinou foi a vida, junto com pessoas que Deus botou na minha vida, no caso, pastores que realmente eu confiei. Eu tive padrastos que me ajudou muito, mas contexto de, certo e errado, eu tive na igreja, tá? Eu passei 12 anos, como eu falei, mas eu nunca... E, detalhe, ele me ajudou, porque o pastor José Carlos, talvez ele assista esse podcast. Talvez não, ele vai assistir. Ele foi uma pessoa, um pai espiritual, certo? Que ele fez cada pergunta que mexeu no meu interior. Como você quer estar daqui a 5 anos? Olha a pergunta. Caramba. Aonde você quer estar há 10 anos? Detalhe, Moreira, para vocês ouvirem aí. Eu tava com 16 anos na 6ª série do ensino fundamental. Muito bom. Hoje eu tenho 30 anos, vou fazer 31 em julho, mês que vem. Mas eu tinha 16, isso faz 14 anos. Aguçando a tua percepção para o futuro. Eu não tinha nada. Ele tava lá pregando e disse: vocês, jovens, você quer estar daqui a 5 anos onde? Aí eu pensei, daqui a 5 anos eu quero ter minha esposa, mas eu vou ter o quê pra dar minha esposa? Entendi. Daqui a 10 anos eu quero ter meus filhos, mas eu vou dar o quê aos meus filhos? Aí eu fui pra casa com 16 anos e disse: maninha, eu preciso que a senhora me arrume R$50. Olha. Todo mês. Aí ela: por quê, meu filho? Eu digo: porque eu preciso estudar. Caramba. Eu quero estudar. Por que você mudou desse jeito? Porque a gente sai de uma casa, vai pra outra, não tem o dinheiro do próximo aluguel, sai dessa casa, vai pra outra e tudo fica distante do colégio. Se a senhora me der R$50, eu vou pagar um curso preparatório para o IFAL, que na época me disseram que existia esse IFAL. E no mínimo, olha o meu pensamento naquela época, que no mínimo eu vou ganhar um salário mínimo, porque todo mundo que sai do Instituto Federal sai ganhando um salário mínimo. E eu preciso da alimentação da minha família, da minha esposa, daqui a pouco eu vou precisar dessa. E 10 anos, 14 anos depois, eu sou engenheiro eletricista, eu sou eletrotécnico do Instituto Federal, tenho um MBA aí, concluindo, tenho uma experiência com estruturas, então tem uma bagagem a partir de algumas perguntas na hora certa. Isso mesmo. E o meu direcionamento foi esse, tá? Hoje eu tenho a oportunidade de mandar os meus filhos realmente
para onde o lado certo, entendeu? Que eu não sabia antigamente. Que bom. Engenheiro, né, tudo mais, além de CEO da empresa, mas me fala um pouquinho, por que a escolha desse curso? Já tinha alguma coisa em mente quando você escolheu o curso? Porque, pelo que eu estou vendo, você foi autodidata até escolher os seus cursos e até proporcionar uma história de vida para você. Acho que você tem um controle de tudo antes mesmo. Cara, eu não tinha. Caramba. Não tinha. Quando eu passei no Instituto Federal, imagine você com 16 anos, era na sexta série. Certo. Faça o cálculo aí. 16 anos na sexta série, tá? Aí 17, sétima série. 18, oitava série. Com 18 anos, eu precisava fazer a prova para estudar ensino médio técnico. Então imagine, eu com 18 anos, fazendo uma prova para passar no ensino médio, para estudar primeiro ano, segundo e terceiro ano, para sair de lá com 21 anos com ensino técnico. Eu só tinha uma oportunidade, Moreira. Só uma. Porque se eu não passasse no Instituto Federal, eu ia ter que concluir nas escolas normais mesmo, do município. E eu passei em último lugar, Moreira. Caramba. Eu não tive base nenhuma, só tinha R$50 por mês para pagar o curso obrigatório. Eu Que estudava legal. manhã, tarde e noite. Muita gente não sabe disso, mas eu passei em último lugar. Mas não é a localização. E você que está ouvindo, gente, não é a sua posição que vai definir quem é você no futuro. Nunca foi. Entendeu? Hoje, eu sei onde eu cheguei porque eu passei em último lugar. Sim. Mas eu passei em último lugar e não me tornei o último, entendeu? Eu tive a oportunidade, passei, glória a Deus. Eu ajoelhei, eu chorei, meu amigo. Deus, agora eu vou sair de lá com um curso técnico. Mas por que você escolheu eletrotécnica na época? Tinha química, tinha matemática, tinha informática. Foi eletrotécnica. Aí, rapaz, eu gosto de que o meu padrasto, lembra que Sim. ele deu uma base? Ele me ensinou a consertar geladeira, fogão, máquina de lavar, ventilador, lixadeira, parafusadeira. Então eu já mexia com eletrodoméstico. Hoje, eu não tenho muito mais tempo. Meu ventilador caiu, eu não tenho nem como consertar. Minha esposa está com uma raiva de mim porque eu não consertei ainda, porque eu não estou sem tempo. Mas tudo eu faço. E tudo veio a partir dele. Aí quando chegou, aí não, bota eletrotécnica mesmo. Passei em último em eletrotécnica. Aí passei, comecei a estudar. Não é que eu gostei? Caramba. Eletricidade, projeto. Aí comecei no segundo ano a fazer projetos de subestação. Era de rede de município, iluminação pública. Continuei, fui para uma empresa depois de estagiar, fazer projetos residenciais e prediais. E aí eu não parei mais. Caramba. Quando eu terminei o Instituto Federal de Alagoas, eu já iniciei engenharia, não parei. É aquela história que o pessoal diz, né? A herança necessariamente não precisa ser financeiro, mas conhecimento. Que aí, olha, ninguém rouba e você, mais cedo ou mais tarde, você sempre vai precisar dessa informação e ninguém vai te tirar. E ninguém imagina que eu cheguei hoje aqui, viu, Moreira? Então, olha, Ninguém. vitorioso. As pessoas que estudaram, até as pessoas que passaram em primeiro lugar, hoje não acreditam que deu tão certo para mim. E aquelas pessoas começaram a estacionar, tá lá até hoje. É a história de cada um, né? Nós somos evangélicos, né? E assim, às vezes a gente pode até falar alguma coisa que muita gente não concorda, ou então, no mundo que a gente está vivendo hoje, vamos ser cancelados. Estou muito preocupado com isso. Nunca me preocupei com isso, mas sempre tive minha opinião. Mas às vezes eu penso sim que nós somos predestinados. Porém, na minha própria religião, eu não posso acreditar nisso. Mas eu fico querendo sempre me indagar. Será que existe uma predestinação para cada um de nós? Porque, veja, você não sabia, mas já estava tudo escrito, já estava tudo pronto, já estava tudo certinho, mesmo sem você querer, mas você estava fazendo as coisas certas nos momentos errados. Pra chegar, exatamente. Mas não vamos entrar muito nisso, não. Mas eu tenho que deixar essa deixa aqui agora. Fernando chegou, conquistou o seu ambiente, seu status. E por que entrar nesse segmento de energia solar? Onde foi que aconteceu esse boom para você entrar de cabeça e hoje ser a referência, que é a Ferreira Solar em Caruaru? Que muita gente até pergunta, por que, Moreira, Ferreira Solar é tão bacana como todo mundo diz? Porque eu tive a referência sua em um ambiente que eu estava
botei meu carro para lavar e um funcionário seu, que hoje não trabalha mais com você, me deu um testemunho tão bacana, porque veja, um funcionário seu que não trabalha mais com você não tem nenhuma obrigação de falar bem de você. E ele me falou o quanto que você é profissional, o quanto que você é humano e, acima de tudo, como que você é correto nas suas coisas. Eu acho que começa aí, né, Moreira? Começa realmente com funcionários. Lembra no início que eu falei sobre as pessoas me tratando mal nos ambientes, os chefes que... enfim, eu aprendi a ser líder. Uhum. Eu passei esse tempo lá na Sara Nossa Terra e esse mesmo pastor, ele me ensinou que todo mundo é igual, Moreira. Sim. Todo mundo é igual. Ele me ensinou, depois que eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a tentar ter o caráter dele, independente de eu ter dinheiro, de eu não ter. Hoje eu não tenho muito dinheiro, eu trabalho certo. Eu não cobro um absurdo, eu cobro o correto. E da mesma forma que eu trabalho, esses funcionários trabalham e merecem respeito, tá? As pessoas tendem a dizer, Fernando, por que você trata tão bem seus funcionários? Eu digo, porque eu trato eles como eles gostam de ser tratados. Eu não gosto que ele me trate bem, eu não gosto que ele me trate bem porque eu sou líder dele. Eu quero que ele me trate bem porque eu sou uma pessoa correta. Começa aí. Outra indagação que eu lhe faço é que uma pessoa de uma cidade vizinha me chamou e disse, olha, um ex-funcionário seu me indicou e disse que você é um cara excelente. Fechou comigo, o projeto dele vai ser semana que vem. Que bacana. Entendeu? E essa pessoa passou apenas 4 dias comigo. Eu tratei tão bem ela, né, nesses 3 dias que ela ficou, enfim, aprendendo, que agora ela leva o meu nome para outros locais, porque eu respeito muito as pessoas que estão do meu lado. Isso é importante. Sempre é importante. Então era essa a pergunta, né? Era assim. Eu acho assim que, como você mesmo está dizendo, é tão bom a gente tratar quem está ao nosso lado de forma tão respeitosa e como a gente gostaria de ser tratado, porque as pessoas, elas parecem que elas gostam só de sugar, são vampiros, né? Então, se você proporcionar algo para elas, ótimo, maravilhoso. Enquanto você estiver dando, vamos dizer assim, respaldo ou te absorvendo alguma coisa, são pessoas incríveis. Quando não, tchau. E continua esse ciclo. Quando, na verdade, eu acho que as pessoas elas poderiam fazer feito você faz, fazer o justo, cobrar o justo, porque você não vai enricar fazendo falcatruas ou fazendo as coisas erradas. Pelo contrário, a tua casa vai cair. Vai. A tua base não vai ter sustentação. O que eu falo para meus clientes é o seguinte, gente, eu não preciso fazer nada errado. Eu apenas tenho 30 anos, Moreira. Daqui a 10 anos eu quero continuar no mercado. Se eu começar a fazer falcatruas ou coisas erradas agora, Caruaru é muito pequeno, as pessoas se conhecem e eu preciso trabalhar certo para que essa pessoa que consumiu o meu produto ou meu trabalho me indicar para outras pessoas, porque eu preciso delas. E eu gosto do meu trabalho. Eu aprendi a ser um líder e não um chefe. Eu aprendi a estar na frente, a mostrar como se faz. Hoje, todas as pessoas que trabalham ao meu redor, foi eu que ensinei tudo. Bacana. Minha esposa começou comigo, né? Tudo que ela faz, ela é sensacional. É uma máquina, aquela mulher. Um trabalho em informação. Mas hoje eu não me preocupo. Quando ela tem dúvida, ela já sabe o que fazer. Hoje ela está passando para os funcionários da gente o que eu passei para ela. Então, a equipe de campo faz o que eu pedi, o que eu ensinei. Tudo passa por mim ali. E agora eu começo a pensar um pouco mais na gestão da empresa, porque ela está andando por si só. Então eu saio um pouco desse mar de loucura internamente e começo a ver um pouco mais de fora para fazer minha gestão, para atender com um produto mais com qualidade, para dar uma atenção melhor aos meus clientes. Então, hoje eu preciso ser um pouco mais líder e não chefe. Que bacana, muito bom. A unidade e a questão da história da Ferreira Solar, o segredo do sucesso está aí nas palavras do meu amigo, né?
respeito pelo próximo, a unidade, a família, as dores que ele teve no passado e que hoje ele retrata de uma forma bonita, a satisfação, a gratidão. Olha, é tanta coisa boa que quando você chega na empresa, quando você chega no escritório da Ferreira Solar, tudo isso que ele está falando aqui, você sente lá, é uma energia muito boa. E eu sou um cara que eu percebo essa história de energia. É tão bacana você chegar num lugar e ver que existe a história bacana e existe essa energia que se chama Deus. Rapaz. Agora, uma coisa que eu vou comentar. Quando eu falei do meu pai, o meu pai, ele nunca foi ligado a esse negócio de dar apoio a estudar. Mas hoje, a empresa tem o nome dele. É engraçado, né, cara? Né? Ferreira era o nome do meu pai. Caraca. Né? Eu fiz questão de levar o nome da minha família e o nome dele para ele ser conhecido. O sonho do meu pai era ter uma coisa que desse certo. O sonho do meu pai era hoje estar comigo viajando, vendendo os produtos. E a gente vê que tu tem uma satisfação, uma entrega e até de certa forma um preço que você paga, vamos dizer assim, mentalmente falando, né? De que você tem essa percepção de que você quer pagar isso como se fosse um preço ou um custo com relação à história do seu pai. Mas você já pagou, viu, amigo? Tenho certeza disso, viu? Eu sei, mas eu queria que ele estivesse aqui, sabe? Uhum. Meu pai, eu nunca tive uma mão dele. Mas toda vez que eu chegava perto dele, que levava aquele abraço, era gostoso, Moreira. Com certeza, não tenho dúvida. Eu passava muito tempo longe, eu gostava muito do meu pai. Eu sou um filho caçula, né? Que sempre quis ficar com a minha mãe para estudar, para correr atrás. Mas o meu pai, ele sempre era de Caruaru e eu tava lá em Maceió. E a gente se via 2, 3 vezes no ano. E toda vez que a gente via, eu tinha um padrasto maravilhoso, mas o abraço do pai... é outra coisa. É outra coisa. Eu me sentia acolhido, por mais que ele não entendesse isso. Mas hoje, realmente eu pago um preço para levar o nome da minha família e o nome dele. Até porque aí várias vezes você me chama de Ferreira. Né? Eu sempre chamo os meus clientes pelo segundo nome. Eu nunca chamo pelo primeiro, né? Não sei porquê, acho que é uma coisa louca que o Moreira tem. Mas eu nunca chamo. E aí quando eu chamei, chega você se assustou, né? Foi, porque poucas pessoas me chamam assim. E outra coisa que eu até te falei, lembra que meu pai tinha aquele negócio de rei de tudo, né? Uhum. Rei de tudo. Ele era rei dos pudins, que ele fazia pudim, rei da sobremesa e não sei o que. Ele tinha esse negócio de rei. Aí quando você apareceu num programa dizendo o rei da energia solar, não é trazendo esse bordão pra mim, mas foi tão automático e as minhas irmãs viram e disse: Fernando, tu pediu pra ele falar alguma coisa? Eu digo não, isso foi automático dele. E, cara, eu fiquei muito feliz. O programa, como a gente sempre grava todas as quintas-feiras, né? A gente grava em um determinado parceiro aqui de Caruaru, que eu gosto muito, que eu posso falar, claro, por que não? É o Tio Armênio, né? O restaurante Tio Armênio lá no Caruaru Shopping. E a gente grava sempre as cabeças, porque o meu cinegrafista, ele diz: olha, melhor tu gravar as tuas cabeças logo cedo, que tu tá um pouquinho mais tranquilo, né? Mais tranquilo, porque a gente começa a gravar de 8 horas e a gente vai até o final do dia gravando um programa. Cansativo. E que é assim, um programa que é feito a duas mãos e que a gente faz um programa com aquela qualidade em apenas um dia. A gente aprendeu, nós viemos de uma escola, de uma empresa que a gente trabalhou e que a gente era obrigado a fazer o melhor com pouco. E essa excelência, eu me orgulho. Entendeu? Tanto eu como o meu parceiro, que é o Isaí, o cinegrafista, a gente se orgulha. No pouco a gente faz muito, porque a gente aprendeu assim e com qualidade. A excelência que a gente entrega na nossa qualidade de imagem cinematográfica, a nossa visão, a nossa atenção que a gente dá com o nosso parceiro, isso é todo o diferencial do programa. E ali quando eu tô fazendo a gravação, mas eu tô entregue. E do nada me apareceu, vou falar o rei... Da energia solar e falei e impactei você de uma forma, mas também não estava mentindo, porque esse é o selo que eu dou para quem está comigo e que eu vejo que realmente tem um respaldo bacana, porque todo mundo que eu vou, todo mundo que falo sobre energia solar é sempre uma pontuação bacana para a tua empresa
para o CEO da empresa. Então, amigo, eu digo uma coisa para você, viu? O céu é o limite, isso é só o começo. Amém. Mas vamos embora. Vamos. Vamos começar agora com as minhas dúvidas, essas dúvidas que são tão bacanas, né? Eu quero saber, lá em 2012 teve a regulamentação, foi liberada, né, tudo mais, energia solar no Brasil. Veio estudado. Estou estudando. Hoje, ainda hoje, é importante, é vantajoso você colocar energia solar na sua casa, Tá. por favor? Em 2012, foi regulamentado, né? A partir daquele momento, as concessionárias foram obrigadas a aceitar o medidor bidirecional para que, depois que a usina estiver injetada, tiver instalada, eu injetar na rede para depois retornar com esse crédito no final do mês com o seu consumo, tá? Então, aí foi um marco legal, se chamou Marco Legal da Energia Solar aqui no Brasil, em 2012. A partir desse momento, em 2012 ainda estava no IFAL, estava no segundo ano lá, e eu já vi o burburinho ali crescendo, lá em Maceió, tá? E naquele momento, naquele ano, 2012, 13, 14, foi muito estudo sobre energia solar, e a gente, como estudante, não recebe tantas essas informações de marco legal, de lei, não sei o quê, e foi ficando cada vez maior a procura. Vale muito a pena, porque naquela época você colocava um projeto de 600 kWh, que é o que você gasta aproximadamente R$600, e faz um projeto de R$600 com 600 kWh, dá no mesmo, é 1 por 1. O detalhe é que naquela época ainda era muito caro para trazer o material, certo? Poucas empresas começaram a surgir, tá? Uma delas foi a que eu trabalhei em Recife, uma delas, enfim. E eles começaram lá em 2012 mesmo. A Marco Legal aconteceu, eles já entraram no mercado. Foi uma das pioneiras em Pernambuco. E com o tempo foi ficando um pouco mais viável. Naquela época era raro você ver uma casa com energia solar. Hoje, toda esquina você vê, tá? Se naquela época, que era caro, empresas e pessoas que tinham um pouco mais de condições colocavam porque sabia que valia a pena, imagina hoje que os produtos geram uma melhorada de preço, tá? Tem várias outras empresas com responsabilidade que fazem um trabalho bem feito, certo? Tem outras que não, enfim, em todo ramo tem isso, e tem outras que trabalham muito certo e faz essa energia solar valer a pena para o cliente. E se tiver algum problema, existe garantia para resolver. Mas hoje, se falando do preço como antigamente, vale muito mais a pena, mesmo com a nova taxação, que é a Lei 14.300, tá? Que hoje tem uma lei que tem que ter uma aula para explicar a porcentagem de cada ano aí nessa lei de transição que se chama. Mas hoje vale muito a pena mesmo com a nova taxação. Para quem está assistindo o MoraCast agora e de repente tem suas dúvidas, porque eu até tinha alguma dúvida até o Vicentão colocar energia elétrica na casa dele, né? Com a gente. Com a gente, com a Ferreira. Mas como que funciona essa questão de você receber, de você produzir a sua própria energia, né? E depois você pegar essa energia e jogar na rede, né? Para que a rede ela consuma a energia e te pague o valor gerado. Como que é isso? Como funciona? Hoje, todas as casas têm um medidor unilateral. Certo. Ele só anda para um lado. Ele só conta o seu consumo. A partir do momento que eu faço o projeto e envio para a concessionária, eu solicito o parecer de acesso. O que é o parecer de acesso? É assim, olha, CELP, preciso de um projeto, Neoenergia Pernambuco, preciso de um projeto para a casa do nosso amigo ali. E ele vai botar um inversor lá, um microinversor, um inversor de 3, 4, 5, com 20 painéis. Esse parecer de acesso aqui está correto? Aí ela vai analisar a documentação que eu envio dele, dos produtos, se tem metro, se está tudo certinho, se eu sou engenheiro realmente, se tem o CREA assinando o projeto dele. Estando tudo certo, ele, parecer de acesso aprovado. A partir daquele momento, eu já posso solicitar a vistoria para trocar esse medidor. E esse medidor que vai vir, que foi para casa dele, é um medidor bidirecional. Ele conta o seu consumo e conta a geração que você está
fazendo ali naquele momento. No final do mês, ele vai identificar que você consumiu X e você gerou Y. Uma breve comparação. Você consumiu 200 e você gerou 200. Zerou a conta, vai pagar o mínimo. Certo? Entendi. Mais ou menos isso. Eu estou sendo bem claro, não vou falar da 14.300 aqui não. Mas é muito prático. E também tem a possibilidade de você consumir 200 e gerar 300. Esse 100 que passou da geração, você guarda para os próximos faturamentos. Ou, consumi 300 e gerei 200. Aquele 100 que ficou guardado, ele pega para você não pagar nenhuma conta e pagar o mínimo. Então é bem simples assim. Entendi. Eu vejo que é uma coisa boa. Se não fosse o Brasil e o mundo, não estaria trazendo essa tecnologia, né? Porém, assim, por que existe tanta má vontade ou força de vontade dos políticos para que exista um incentivo maior para que o Brasil, como nós estamos no Brasil, que com certeza deve receber muita incidência solar, nós vivemos num país que tem mais sol do que os outros. Então, por que não existia esse incentivo para que todo mundo colocasse energia solar e, claro, a gente se tornasse a potência? Existe uma diminuição dos impostos, né? Sobre kit fotovoltaico. Se eu comprar o painel sozinho, incide imposto. Se eu comprar inversor sozinho, incide imposto. Se eu comprar o kit completo, o imposto é isento. Mas essa pergunta, Moreira, é tão complicada de se responder. É política, porque o né? Brasil é Brasil, cara. É verdade. Se você disser, Fernando, a gente poderia ser o país do primeiro mundo, poderia. Não só nesse aspecto. Em tudo. Em tudo. Você diz, o Brasil tem uma maior incidência de radiação solar. Realmente, a gente fica praticamente na linha do Equador. Se você for para o sul, ou para o norte, ou para o leste, vocês se distanciam. Então aqui o Nordeste, aqui Sudeste, nessa região tem muita incidência solar. E até para as empresas terceirizadas, as privadas mesmo, fazer qualquer tipo de projeto que seja eólica ou solar, é uma burocracia gigantesca com licença ambiental, certo? É um mundo, Moreira, é um mundo. Então, o Brasil deveria estar em outro patamar, mas essa questão de política eu não vou me ater não, porque é só dor de cabeça. Nem é bom, nem é bom. Políticas públicas realmente a gente deixa muito a desejar. Para você ter ideia, um exemplo claro, porque as escolas não têm. Não tem, é verdade. Entendeu? É simples, gente. Qualquer prefeito do seu município, eu já trabalhei já fui diretor técnico de uma cidade perto de Maceió. Rio Largo, ela se chama. Cara, é tão fácil o prefeito dizer, olha gente, a gente vai fazer um projeto na Câmara para colocar energia solar nas escolas. Primeiro, economia para o município em si. Segundo, certo? Para as crianças. Então a escola tem energia solar, vou investir no dinheiro que vai sobrar, vou botar ar-condicionado nas salas. Quarto. 3. Eu não sei nem que... O município tem total autonomia de fazer isso sem depender do Estado. Porque tem recurso próprio, entendeu? Recebe recurso próprio para licenças ambientais, para construções. Recebe. E se não receber, faz um projeto, apresenta na Câmara para aprovar um recurso para isso. Estado, porque poucos hospitais, escolas do Estado não tem. Porque não tem incentivo real. Os políticos não estão... Seria maravilhoso, cara. É verdade. Licitação. Até na licitação a gente tem medo de participar. Sinceramente, eu já participei de umas empresas que participam de licitação. Eu não... Se chegar... Fernando, você quer participar de licitação de prefeitura? Vai ser muito difícil entrar. Porque eu sei como funciona. E é muito complicado, cara. É verdade. Vamos deixar essas políticas. A gente entrou por esse viés aí, mas nem é muito bom falar, porque a gente sabe como funciona e não vai mudar nunca. Até porque tem alguém que se beneficia com isso, que não é você, nem sou eu. Exatamente. Mas veja só, deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma. Quem pode colocar energia solar em casa? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.
Energia solar hoje não só tem energia com um medidor bidirecional que injete na rede e retorne a minha geração no final do mês. Tem empresas, eu tenho casas, sítios, que eu consigo colocar baterias com painel e um inversor off-grid que dá para funcionar tranquilamente apenas com energia solar. E dá para você fazer até um negócio também, né, Fernando? Porque no caso, você me comentou, e até eu comentei com o Isaías, e ele também me reportou essa informação. Que enrolado, hein, gente? Mas simbora. Você pode até fazer a sua usina em casa e gerar renda. E vender. E eu faço isso. Olha que legal. Como funciona? Eu aluguei um telhado. Certo. Uma padaria disse, olha, eu não quero comprar a minha usina. Eu quero economizar onde der para economizar. Aí eu digo, tá certo, você quer o quê? Ele disse, faça uma usina para mim, onde você quiser e venda energia para mim. Aí eu peguei, aluguei um telhado na frente da minha casa, bem espaçoso, coloquei lá uma geração aproximadamente 2.000 kW e eu vendo esses 2.000 kW para ele, todo mês. Que bacana. Entendeu? Isso é uma renda que eu fiz, que eu tenho essa condição. Tinha lá uns painéis, tinha um material, homologuei esse produto. O dono da casa não paga mais energia, porque eu aluguei o telhado dele. Eu terceirizei o meu produto, né? Cheguei na casa dele, ó, eu quero alugar seu telhado, tá parado. Eu vou pagar X por mês, que é a conta da sua energia. Quem vai começar a pagar sou eu. E essa energia vai ser gerada por uma padaria. Você aceita? Ele aceita. Quem não vai querer? Telhado lá levando sol e chuva sozinho. Botei os painéis e comecei a gerar. Vendo isso, e também a Ferreira Solar tem uma modalidade própria, né? Que é muito difícil aqui em Caruaru. Tem alguns clientes que não conseguem financiamento pelo banco. E por ele estar no mercado há muito tempo, por a gente confiar, a Ferreira Solar, ela financia esse projeto para essa pessoa que está precisando. Quer dizer que você tem crédito próprio. Eu tenho um crédito próprio, a gente tem uma renda, tá? Uma renda guardada para isso, que o cliente, eu quero 2.000 kWh, eu não tenho condições de pagar. A gente faz a mesma condição do banco. O banco, daria quanto por mês? 60 parcelas de 1.800, a mesma coisa, você faz o contrato com a gente. A financeira será a própria Ferreira Solar e você bota o seu projeto. Que bacana, rapaz. Muito legal. Então, assim, é como eu disse, a Ferreira Solar, ela faz de tudo. Ela tem condição para que você, que está nos assistindo aí, e de repente você quer colocar a energia solar na sua casa, você do pequenininho ao grande. É só conversar com o Fernando Ferreira que ele vai te dar essa condição bacana. Se você não conseguir pelo banco, ele está dizendo que a Ferreira Solar, aqui em Caruaru, ela tem o seu crédito imediato, claro, vai passar por análise, vai ter aquela aprovação, tudo mais, que ninguém também vai se prejudicar, né, pelo sonho do outro. Mas meio caminho andado você já tem. Não é isso? Exatamente. Fernando, e a gente fica muito feliz, porque assim, a Ferreira Solar, ela realmente está abocanhando aí grande parte do mercado, mas literalmente pela credibilidade, pelos produtos de excelência e pelas placas também, e a credibilidade sua no mercado, que é muito bacana e que eu acho que a Ferreira Solar ela só tem a crescer. Mas, Fernando, me conta sobre essa questão da energia solar. São 3 estados, né, que tem assim a maior potencialização de energia solar, né, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Pernambuco, a gente vê em tantas casas, placas, ainda não, a gente alcançou esse número também? Não, a gente está tentando crescer nesse ramo. O problema é que aqui é muito mais difícil vender, tá? As pessoas, é mais difícil de receber essas informações. Para você ter ideia, eu encontrei uma pessoa ontem. Ela disse, Fernando, quando eu comecei a falar com você, eu não imaginava. Aí eu comecei a falar com você, inclusive ele estava na inauguração, o barman, o dono do legal, bar, sim, verdade. da inauguração. Ele, Fernando, quando eu fui para a tua loja, eu comecei a pensar em energia solar. Hoje eu gasto 36, ele gasta R$600 de energia. Aí eu digo, vamos fazer uma conta rápida, eu peguei 60 vezes de R$600, 36 mil. Em 5 anos, você paga aqui, ó, 36 mil. Em 5 anos, pagando a concessionária. Ele, poxa, a gente não consegue visualizar. Eu digo, o seu projeto é 22. Caraca. Não vale a pena? Muito. É 22, beleza, dando entrada, fica mais barata a parcela, você consegue pegar uma parcela de 400, 500 reais, não contar abaixo do seu, dando uma entrada. E você, a energia sua, quando parar, ele realmente, as pessoas correm tanto no dia a dia e esquece de pensar
nesses pequenos detalhes, que energia solar hoje, ele rende de 3 a 5% mais do que qualquer investimento que você fizer. Bota na poupança, gera aí por mês 1%. Verdade. Energia solar é de 3 a 5. Então, onde é que você gasta 100 mil reais de energia solar e ganha 3 mil reais todo mês? Entendeu? Entendi. Porém, tem assim, eu acho que essa resistência das pessoas justamente são aqueles que estavam no mercado antes de você, bem antes, e que eu tive até a experiência de trabalhar com um deles, que não foi muito positiva não, viu? E assim, desmistificaram essa história para o lado negativo, não para o lado positivo. Quando chegaram em Caruaru oferecendo muita coisa e no final não entregavam, porque, modesta parte, é um pouco complexo entender como que funciona essa questão da energia com a captação, a venda da energia para a CELP e tudo mais. Mas tem isso porque as pessoas não têm a responsabilidade de explicar, Moreira. Concordo. Eu tenho uma amiga, Moreira, que ela chegou lá, conversou comigo. A amiga da minha irmã que se tornou minha amiga e minha irmã botou, ela falou, mas Janaína, como funciona isso? A Janaína explicava. Mas ainda não entendi. Aí ela veio Era falar uma Moreira comigo. Não. Moreira da vida. Foi umas 10 vezes. Aí, mas me explica de novo, porque eu sou meia, né? Aí eu explicava, ela, tá certo, eu vou falar com a minha filha. Uma semana depois, Fernando, olha, eu quero que tu me explique novamente. Branquinha, você tá escutando, né? Tô falando de você. Rapaz, é tão complicado entender isso. Eu vou levar minha filha no seu escritório. A última vez ela foi no escritório, eu expliquei pra ela e pra filha. Ali ela entendeu, mas eu só pedi pra ela fazer depois que ela entendeu, cara. Eu não quero vender por vender. Eu vou vender uma coisa, ela pensando que é uma coisa, vai dar duas coisas, ela diz, não, você disse que é uma coisa, agora deu duas, e aí? Depois pode até dar 3. Tem que explicar. As pessoas, eu costumo dizer pra minha esposa e as pessoas que trabalham com a gente, é o seguinte, passem a verdade. Diga que o projeto vai gerar X, se gerar X é X, se é Y é isso. Fala a verdade, porque depois a gente não pode ter problema. Essa pessoa tem que estar muito segura do que está comprando. Tem dúvida? Eu vou para onde for. Eu visito toda semana de 10 a 15 clientes para explicar. Tem pessoas que já entendem, mas eu explico o quê? Como é o financiamento, como é o pagamento. E tem coisas... Olha como a Feira Solar está trabalhando hoje. Por conta de pessoas que trabalharam errado. Sim. Você só vai me pagar quando o material chegar. Olha que legal. As pessoas querem pagar à vista. Você só vai pagar quando o material chegar. Você paga o material, quer pagar à vista, tá certo? Isso aqui é a distribuidora, explico. Ligo na hora, olha, faço o boleto da cliente, ela vai pagar. Você pode gerar e ver a autenticidade do boleto, ligar para lá, e a mão de obra você só paga quando chegar o material na sua casa. Ou quando eu deixar pronto. Porque aí as pessoas têm uma segurança maior. Poxa, ele vai ter que vir para receber, né? E aí eu consigo pegar um pouco mais de confiança nessas pessoas que começam a me indicar e desmistificar esse negócio de que a empresa de energia solar trabalha errado. O negócio é muito bom, que até assim, eu que sou bem resistente, né? Assim, eu gosto de entender muito bem as coisas antes de comprar, eu nunca compro nada... Tá quase fazendo aqui também, né? Tô quase, confesso que tô quase, falta pouco, só falta o cascalho, que é o principal, né? Não é nada, sim, mas a gente vai chegar lá, né? Eu não tenho tanto cascalho quanto o Vicente, mas a gente está tentando chegar lá e fazer essa usina aqui em cima de casa. Agora, foi rápido lá, não foi? A gente sentou uma semana, na próxima o material já estava na casa dele. E ele super ansioso. Dia depois, super ansioso, ligando. Um dia depois a CELP foi lá, homologou ele. Já, Fernando? Já, meu amigo, aqui Não, ele chegou para gravar aqui e disse, olha, cheguei um pouco tarde, porque eu estava recebendo o pessoal lá para colocar. Já? Não, mas não sei o que, ele conversando com o pessoal, tudo foi mais, comigo, né? Conversando com o pessoal, recebendo o pessoal, que ele também é super tecnológico, né? Ele abre a porta da casa dele pelo celular, aquele processo todo, ele observando tudo. Quando menos espera, já quero o sol, viu? Para começar a gerar energia para minha casa, que eu não quero pagar mais a CELP. Foi no outro dia foi que a CELP foi? Um dia seguinte. Que bacana. Mas aí a pergunta também que agora me surgiu. Em quanto tempo esse investimento ele volta para mim, Fernando? Eu estou conseguindo entregar um projeto um mês e meio. Caramba. E tem empresa que não consegue em 6 meses. Eu estou conseguindo.
porque a gente está com uma entrega muito rápida, de 15, no máximo, se tiver atraso, que é normal, a 30 dias. E a minha equipe está chegando na sua casa, depois que o material ser entregue, na mesma semana ou na semana seguinte. Então o prazo que eu dou é 15 dias. No contrato vai estar dizendo que meu prazo de instalação é de 30 dias. Que isso realmente acontece. Entregando já funcionando. Se tiver algum atraso e se for financiado, a Ferreira Solar ela paga. Eita, passou de 3 meses, né? A concessionária não vem. Então a gente tenta conversar com o cliente para pagar uma conta do cliente, para ele não pagar a conta duplicada. Então eu tenho toda essa sensibilidade também. Se foi atraso nosso ou atraso da concessionária, o cliente não pode sair prejudicado. Desse jeito. Entendeu? Então, eita, vai fazer 4 meses, Fernando. Eu vou pagar uma conta de energia e o financiamento. Ele não, me dê a sua conta de energia, paga o financiamento. Porque essa semana a Equatorial, o CEL, porque eu trabalhei em Alagoas e Pernambuco, vai aí, faz a ligação e volta à normalidade. É mais uma segurança que eu dou aos nossos clientes. Que bacana. Para encerrar, o papo está muito legal, né? Gostei muito, aprendi bastante e a vontade cresceu ainda para colocar mais rápido a energia elétrica, energia solar na minha casa, mas assim, a pergunta que não quer calar, né? Em quanto tempo, né? Eu comprei o equipamento, eu estou com a energia solar em casa já funcionando de vento em popa. A partir de quanto tempo é que esse investimento que eu fiz nessa compra de placas, e que não vou pagar mais a CELP? E ele vai responder melhor quando chegar a conta dele. No próximo mês ele já vem com desconto. Em um mês já? Começou a gerar hoje. Vamos supor que o leiturista chegou lá e fez a leitura do seu medidor uma semana antes. Uma semana depois você começou a gerar. A partir dessa semana até o próximo faturamento, já o próximo faturamento já vem com desconto gerado nesse período. Caramba. Então é de imediato, tá? Ligou, ele já começa a injetar na rede e colocar no medidor. Se ele for lá ao Vicente, ele vai ver que tem o código 03, que é o código do consumo, e o código 103, que é o código da geração. Então lá ele vai identificar o quanto ele está consumindo e o quanto ele está gerando. Tem uma coisa que ele não vai saber identificar, que é a geração, é o consumo instantâneo. Tem uma coisa que só batendo, meu freezer está ligado pelo dia. Então o freezer ele puxa um pouco da geração instantânea que não vai para o medidor. Então o consumo dele vai abaixar automaticamente porque está gerando diretamente para o freezer. E o que exceder da geração vai para o 103. Então ele está consumindo menos e gerando um pouquinho mais. Então é isso que ele vai conseguir identificar. Se ele for lá, no próximo faturamento já vem a conta descontada de imediato. Legal. Muito rápido. E uma casa que tem geladeira, micro-ondas, freezer, televisão nos 2 quartos, qual que seria o pacote? É por pacote que vocês trabalham? A gente trabalha pelo seu consumo, a média do seu consumo. Então, se você tem um consumo anual, uma média de 300, o ideal é 300, porque vai ter mês que você vai consumir 315, vai ter mês que você vai consumir 250, então a média do ano tem que ser linear, tá? Então, faz um projeto de 300, então ele também vai dar essa ondulação de verão e inverno, né? Entendi. Gera menos, gera mais. Quer dizer que mesmo no inverno também se gera? Se gera também. Você vai perder aí... Porque tem meses que chove muito, então você vai perder aí 40%, mas nos meses decorrentes, esses 40% que você perdeu nesse mês, você vai ganhar nos próximos. Legal. Então se completam, por isso tem que ser o média anual, tá? Mas a partir de 200 a 300 reais já vale a pena. Menos que isso ainda não indico a fazer. Só se quiser mesmo, vai gastar muito dinheiro para ter um retorno pequeno, vai ser vantagem. Mas como eu não gosto de propagar que eita, é bom para abaixo de 200, pode até ser para você, mas eu não acho. Porque você vai pagar 9 mil, 10 mil reais para um projeto de 150, para pagar o mínimo de 30 e economizar 120. O payback é muito maior. Você pode botar se você tiver uma linha que queira expandir seu consumo. Mas é mais ou menos isso. Então, a partir de 300, 200, 300 kWh já vale a pena fazer esse investimento. Ok, que legal. Mais uma vez eu tive o privilégio de convidar um parceiro meu e que eu aprendi bastante. E também reconheci nele
por que a empresa dele está dando tanto certo, né? Primeiro pela unidade, ele e a esposa dele, pelos sonhos, pelas perseveranças, né, de ambos e pelas suas dores, né? Quando a gente tem dores, a gente automaticamente se fortalece e a gente cria mais gana para a gente alcançar os nossos objetivos. Isso é tão bonito no mundo do empreendedorismo e por isso que eu te convidei. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Aprendi bastante. Acredito que quem está assistindo aí o MoraCast também aprendeu. E fica o microfone aí para suas considerações finais. Tá, vamos lá. Você que... Eu não quero falar para clientes, tá? Eu quero falar para a pessoa que está assistindo aí, que está querendo começar um novo negócio. Não é fácil. Eu vi minha esposa mandou o dono do iFood, cara. Ele quebrou umas 200 vezes. Para hoje ser o maior dono de aplicativo do mundo aí. E ele não desistiu com os fracassos. Eu não vou desistir porque meu passado foi ruim. Você não pode desistir porque você está passando dificuldade agora. Isso é normal. O que vale diferenciar é se você vai ter perseverança de continuar, de ter seu sonho ou não. Eu não vou desistir. A Ferreira Solar está dando certo. A gente está conseguindo nosso espaço um pouquinho de cada vez. Não pode ser... Eu não vou abraçar o mundo porque agora não suporto. Eu tenho que dar o meu passo de cada vez, tá? Talvez não esteja acontecendo mais coisas porque Deus não está permitindo, porque sabe que eu não vou comportar. Então, eu tenho uma grande ciência disso. Você também dê um passo de cada vez, vá juntando suas pedrinhas para ir subindo degrau a degrau. Fernando Ferreira é apenas um cara sonhador. Se a Ferreira Solar, que eu acho muito difícil, se ela não der para continuar, tenha certeza que eu vou continuar tentando. Mas hoje ela é um sonho realizado. Hoje a Ferreira Solar, ela me traz meu sustento e minha alegria para minha família e para os meus amigos, inclusive para minha família que eu ajudo. Coisa boa. Então, se hoje você está orgulhoso de ser meu amigo e estar aqui comigo, imagina a minha família que olhavam para mim, eu como uma pessoa que ninguém dava nada, e hoje olha para mim como referência. Minha mãe costuma dizer que hoje, quando eu chego na família, quando a gente faz uma reunião que eu não estou presente, está faltando o príncipe ali da família para alegrar e para levar bênçãos. Então, eu quero que você que esteja assistindo esse podcast não veja que eu sou apenas mais um, mas que eu queira fazer parte da história de vocês, certo? E quero levar alegria, que é sempre mandando um anjo na frente para dar certo. Amém. Sempre eu peço a Deus para mandar um anjo. Deus, esse projeto aqui é grande, manda um anjo na frente. Se não for da tua vontade, eu vou ficar muito feliz. Mas se for, também vai ser legal. E é o que eu peço sempre, Moreira. Mandar um anjo na frente para abençoar esses caminhos. E se ele vê que vai dar... Fernando, vai dar certo não. E que os caminhos sejam mais claros possíveis. Então é isso. Não desista do seu sonho. O meu tá dando certo. E vai dar por muito tempo. Você também acredita no seu sonho, corra atrás, né? Porque fé e ação, certo? Então, olha, esse foi mais um MoraCast, episódio 6. Semana que vem a gente volta trazendo mais um convidado para a gente aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo e conhecer histórias fantásticas. Até mais!